C4, 32. Sim. Dá para dividir ainda por 4, ó. Dividindo por 4, dividindo por 4. 28 por 4 dá 7. 32 por 4 dá 8. Y1 dá isso, ou Y2, 80 dividido por 16. Tá, deixa eu ver aqui, ó. 112 dividido por 4 dividido por 4. Tá. Uhum. E 80 dividido por 16. E aqui dá para dividir por 16 também. 80 dividido por 16 dá 5. 128 dividido por 16 por 4 dá 32. E 32 por 4 dá 8. Dividido por 16. Y2, 5 sobre 8. Tá? 80 por 16 dá 5. 128 por 16 dá 8. Não tem mais simplificação. Como x ao quadrado é igual a y, ou ele vai ser y1 ou y2. Vamos lá então. Primeiro, x ao quadrado é igual a 7 sobre 8, ou seja, módulo de x é igual a raiz de 7. Vamos botar em duas raízes separadas aqui. Ó, raiz de 7 sobre raiz de 8. Tá? Vamos tirar como 8, ó. 8 é 2, 4, 2, 2, 2, 1. Para cada grupo de 2 fatores iguais, um representante. Então, isso aqui vai ficar raiz de 7, um representante do lado de fora, e raiz de 2, certo? Esse 2 aqui fica dentro da raiz, vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, continuando aqui, ó, módulo de x vai ser raiz de 7 vezes raiz de 2, raiz de 14. E 2, esse 2 aqui continua, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, módulo de x é igual a raiz de 14 sobre 4. Tá? Então, daqui tu tira x1 menos raiz de 14 sobre 4, ou x2 é raiz de 14 sobre 4. Tá? Eu vou precisar apagar esse desenvolvimento aqui para achar x3 e x4. Daí agora tu garante aquele desenvolvimento ali do lado esquerdo, que eu vou atrás do x3 e o x4. Pausa. Então tá, apagando agora para igualar x2 a y2. Eu igualei a y1 e agora eu vou igualar a y2. Então, apagando aqui, o que tu tem que lembrar que o 8 já está decomposto, né? Ou seja, raiz quadrada de 8, que a gente vai usar aqui no y2, raiz quadrada de 8 é igual a 2 raiz de 2. Então, isso vai facilitar bastante já o desenvolvimento. É um pouco, mas já é alguma coisa. Eu disse bastante, né? É pouca coisa, na verdade, facilita alguma coisa. Não é bastante. Vamos lá então, ó. X ao quadrado agora vai ser igual ao y2, que é 5 sobre 8. Ou seja, raiz de x ao quadrado módulo de x, raiz de 5 em cima, raiz de 8 embaixo. Isso vai dar raiz de 5 em cima, e a gente já calculou que raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. E outra coisa, a gente já pode fazer aqui, ó, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, módulo de x, então, raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Tá? 2
escrevi aqui, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o número 2, que eu escrevo aqui, módulo de x. Então, é raiz de 10 sobre 4. O que acontece? Daqui eu tiro que x1, x3 é igual a menos raiz de 10 sobre 4, ou o x4 é mais raiz de 10 sobre 4. Estão aqui todas as soluções, então, em ordem crescente. Quem é o menor de todos? Menos raiz de 14 sobre 4. Depois, menos raiz de 10 sobre 4. Depois, raiz de 10 sobre 4. Raiz de 14 sobre 4. Tá? Deixa eu tirar o x4 daqui para não confundir. Tá? Aqui está toda as soluções. O x4, então, é raiz de 10 sobre o número 4. Todas as soluções aqui. Então, é uma equação que todas as soluções são reais. Certo? Beleza. Mais uma pausa. Retornando, então, no exercício 2. Tá? Então, o que nós temos? Deixa eu colocar a figura em foco. Aqui. Tá? A figura, então, não sei por que eles fizeram uma figura tão pequenininha, assim, difícil de... Tá, mas o que acontece? Tem esse retângulo aqui, roxo, rosa, tá? A altura dele é x e o comprimento dele é x na terceira. 3 fatores de x, certo? Quando tu sobrepõe no retângulo verde, que é o maior, ele resta de altura aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, resta 10 dividido justamente por essa medida aqui, ó. Por exemplo, se aqui vale 5, certo? Se o roxo aqui vale 5, esse pedacinho que sobra aqui é 2, certo? Daí 5 mais 2 dá uma medida 7. Ok? Então a gente tem que observar isso, né? Essa medida aqui, que eu não sei quanto é que ela é composta por esse pedacinho 10 sobre x mais o pedaço x aqui. E essa largura do retângulo verde é composta por esse pedaço x3 mais esse pedaço de 40 centímetros. E as dimensões do roxo, uma altura x e um comprimento x na terceira. Tá? Então, descobrindo x, a gente já descobre tudo, né? A gente descobre essa medida aqui, a gente descobre essa medida pequenininha aqui, a gente descobre o comprimento do roxo e tudo mais. Quais são as observações que ele nos dá ali? O retângulo menor foi colocado sobre o maior. E o maior tem 875 centímetros quadrados. Ou seja, se tu multiplicar a altura do verde, certo? E a altura do verde é essa medida x mais essa medida 10 sobre x. Se tu multiplicar a altura do verde pelo comprimento do verde, tem que dar 875. E é isso que a gente tem que equacionar para calcular, certo? Então agora tu vai observar na tua figura, certo? Porque eu vou precisar do espaço ali. Bom, a gente até pode desenhar aqui, ó, fazer um desenho um pouquinho melhor do retângulo verde, do retângulo maior, tá? Essa medida de altura aqui é x, é a medida x mais 10 dividido por x. Aqui está a altura do retângulo verde, tá? E o comprimento do retângulo verde todo é x na terceira mais 40 centímetros, certo? Aqui está o comprimento. A área
a área que depende dessa medida x, tá, é 875. A área depende da medida x, a gente obtém da seguinte forma. Vou escrever aqui, ó. A área que depende dessa incógnita variável x é a multiplicação de x na terceira mais 40 pelo x mais 10 sobre x. Tá? E isso aqui, para um determinado valor de x, vale 875 centímetros quadrados. Então, essa medida em x aqui é em centímetros quadrados. Vamos desenvolver isso aqui então. x3 vezes x, x4. x3 vezes 10 sobre x, ó, x3 vezes 10 sobre x, o que acaba ficando? Fica 10x3 dividido por x. 40 vezes x dá 40x. 40 vezes 10 sobre x, 40 vezes 10 sobre x, 400 sobre x, igual a 875. Só que o que acontece aqui é que essa equação, ela não vai ser uma equação do... Ela não vai ser uma equação do... Não vai ser uma equação do quarto grau, porque eu tenho x aqui, eu vou multiplicar todo mundo por x, vai ficar uma equação do quinto grau. Deixa eu ver se eu não... eu tenho a medida x, 10 sobre x, ali. Minha medida... Ah, tá, entendi. Tá. Foi essa a interpretação aqui, ó. Eu estava vendo errado, calma aí. Ah, mas acho que mesmo assim não vai funcionar. Ah, tá, o retângulo. Voltando na figura aqui, ó. Desculpa. Deixa eu apagar isso aqui. Tá, vai dar certo sim. É que eu tinha o retângulo verde, eu disse que era esse pedaço x3 aqui, ó, mais esse 40, mas na verdade, olhando aqui, ó, o que é x3? É toda essa extensão aqui, ó. Então aqui está o retângulo verde, tá? Na verdade, o comprimento do retângulo roxo é todo o x3 menos esse pedaço 40 centímetros aqui, tá? Então tá. Então só colocando novamente as medidas. Tá? Então aqui fica x mais 10 sobre x e aqui fica x3. Agora sim, agora vai dar certo. Tá? A x então, a área, é esse x3 aqui, que multiplica x mais 10 sobre x. Tá? 875, que é a área, vamos botar desse lado aqui, é igual a 875 centímetros quadrados. x3 vezes x, e vai dar problema de novo. Vamos ver, ó. x3 vezes x, x4. x3 vezes 10, 10x3, ah tá, entendi, sobre x, tá? Ou seja, x no denominador não pode ser zero. Tá? x3 vezes 10 sobre x vai ficar x3, 10x3 sobre x igual a 875. Tá? Então, 3 fatores de x em cima, 1 fator de x embaixo, simplifica, vai ficar 2 fatores de x em cima. Então, tu tem x4 mais 10x2 igual a 875. Embaixo não ficou nada, né? Então, a equação do quarto grau que tu tem aqui é x4 mais 10x2 menos 875 igual a zero, né?
Muito bem. Daí é para fazer... O que a gente vai fazer? Substituir aqui dizendo que y é igual a x ao quadrado. Tá? Então a gente vai ter y2 menos 10y, copiando daqui de baixo, menos 875 é igual a 0. Tá? Resolvendo para y. y1 vezes mais y2, o oposto de menos 10, que dá 10 positivo, dividido por 1 dá 10. E y1 vezes o y2, c sobre a menos 875. Um produto negativo significa que um é mais e outro é menos, e sinais diferentes, isso aqui dá diferença de módulos, certo? Então eu tenho que pegar dois divisores de 875 de tal forma que a diferença entre esses divisores, a diferença entre os módulos desses divisores, seja 10. Vamos tentar então ver. Dá por 5, será que dá por 15? 7 mais 5, 12 mais 8, não dá por 3. 875 dá por 5, mas deixa eu ver. Vamos ver os divisores. Não sei se dá por 15 e por 25, duas vezes por 5. De repente 875 dá por 25, vamos ver? 875 dividido por 25, vou tentar 25. 3 vezes de 25, 75. Sobra 12, certinho. E baixa o 5. 5 vezes de 25 dá 125. E resto 0. Está aqui os divisores, 25 e 35, certo? O de maior módulo tem que ser o 35, porque a soma deu positiva. E então eu tenho 35 aqui, e aqui eu vou ter 25, certo? 35 menos 25 dá 10, e 35 vezes menos 25, menos 875, tá? Então, eu olhei para o 875 e tentei chutar divisores, ao invés de encontrar todos os divisores de 875, eu tentei chutar. Eu vi assim, dá para dividir por 5, mas se eu dividir por 5, o quociente não vai ser tão próximo, com uma diferença de 10, então vamos ver se dá para dividir por 5 mais outra vez, ou seja, dividir por 25. Então, aqui estão as raízes inteiras, 25 e 35 para o y. Que louco isso, não é? Porque y1 é mais 35 e y2 menos 25. Eu preciso apagar esse lado aqui para avaliar os valores de x, porque eu tenho ainda que y é igual a x ao quadrado. Daí só me fala se eu consigo apagar o lado esquerdo. Se eu posso. Pode, tá. A Osana disse também. Só deixa eu dar uma pausa aqui. Retornando, então, eu tenho y35 e y2 menos 25. Então, se x ao quadrado é igual ao y1, ou seja, 35, o que eu tenho? Raiz de x ao quadrado, módulo de x, é igual a raiz de 35. Então, eu tenho x1 igual a raiz de 35, ou x2 igual a menos raiz de 35. Que loucura esse sinal, né? Bom, ou o x2 pode ser igual ao y2, que é menos 25. Então, raiz de x ao quadrado módulo de x
raiz de menos 25 eu escrevo aqui, que eu sei que não pertence aos reais. Então, x3 e x4 não pertence ao conjunto dos números reais. Outra coisa, x não pode ser um número negativo, porque o desenho ali, ele me diz que é 10 sobre um valor aqui, né? E o x aqui, 10 sobre um valor negativo dá um valor negativo, então o x não pode ser negativo. Então isso aqui, ó, o que a gente vai anotar? Não resolve o problema, tá? Então até resolve a equação, mas x2 não resolve o problema. Então x, a solução do problema, x é igual a raiz quadrada do número 35. Quais vão ser as dimensões? No item A, assim, ó, o retângulo menor foi colocado sobre o retângulo maior. Quais são as dimensões do retângulo menor? Então, o retângulo menor tem medida x, que é raiz de 35, e x na terceira, que é raiz quadrada de 35 na terceira. Para cada dois fatores iguais, um representante. Então, isso aqui fica 35 raiz quadrada de 35. As dimensões, então, do triângulo pequeno, raiz de 35 e 35 raiz de 35. Eu achei estranho essa questão aqui, ó, justamente por causa desta raiz aqui, ó, menos 25. Se essa raiz menos 25 fosse... Se essa raiz aqui fosse a positiva e não essa aqui, certo? Os valores de x ali ia dar exatamente 5, né? Mas eu acredito que é isso, ó. X, sim, x 10 sobre x. Eu vou até dar uma olhada aqui na resposta do que eles fizeram para o item A aqui. Ah, tá, agora não quer abrir. Tá. Tá abrindo. Deixa eu ver, questão 2. E a gente pode testar a resposta, página, acho que é 48. Questão 2. Olha, i meu quadrado mais... Ah, ele botou mais 10m ali. Tá, eu acho que eu que errei mesmo, ó. Tá, tem um erro aqui de sinal, ó. X na 3 vezes... eu errei no sinal. Aqui, ó. Bem que eu desconfiei, estava ficando muito complicado isso. x3 vezes x3, x4. x3, tá. É só num sinal que a gente vai arrumar aqui, ó. x3 vezes 10 sobre x vai dar 10x2. Esse sinal aqui vai ficar trocado ali. Tá? Claro, tava bem que eu dei uma olhada nisso. Era para dar um número bem bonitinho, só um pouquinho. Vou refazer o desenvolvimento e daí vocês vão ver que a gente só vai trocar esse sinal aqui, ó. Deixa eu ver. Tá gravando. Beleza. Então, essa medida vezes essa aqui dá 875. Olha só. x3 vezes x mais 10 sobre x tem que dar 875. Tá? x3 vezes x3, x4. Mais, ó, x3 vezes 10 sobre x vai dar 10. x3 sobre x
é igual a 875. x4, copia aqui. Esse aqui, dou 3 fatores com um fator aqui, fica 2 fatores em cima. Então é mais aqui, ó. Mais. E 10x2 igual a 875 vai dar x4 mais 10x2 menos 875 igual a 0. Tá? Então, o que vai mudar na substituição aqui, ó? y2, aqui não é menos 10, y vai ser mais 10y, menos 875 igual a 0. Tá? Então, a soma das raízes é menos 10. Ó. O oposto de 10, que é menos 10, dividido por 1, menos 10. E o produto das raízes, c sobre a, menos 875. Então, produto negativo, um é mais e outro é menos. Tá? Um vai ser mais e o outro vai ser menos. Quando eu testei aqui os divisores, deu 25 e 35 e vai dar diferença de módulos. Aquele que tem maior módulo, que é o 35, tem que ser o negativo. Certo? Porque a soma deu negativo, então o que a gente vai mudar? O 35 fica aqui e o 25 fica aqui. Então, 25 menos 35 menos 10. E 25 vezes menos 35 menos 875. Certo? Agora fica direitinho, né, as soluções. Vamos colocar aqui as soluções. Então, x ao quadrado é igual a menos 35, x ao quadrado, módulo de x é igual a raiz de menos 35, não pertence aos reais, x1, x2 não pertencem aos reais. Agora, x2 igual a 25, módulo de x é igual a raiz de 25, módulo de x igual a 5, x3 igual a 5 ou x4 igual a menos 5. Isso aqui não resolve o problema, ó. Não resolve o problema. Tá? O x4 não resolve o problema, mas o único que resolve o problema então é x3 igual a 5. Certo? Então x3 igual a 5. Agora a gente consegue as dimensões do retângulo menor. Tá? O retângulo menor. Eu só preciso apagar essa correção aqui que a gente fez, tá? Do sinal. Daí fala aí pra mim se eu consigo apagar, se eu posso apagar sim ou não. Só a correção. Claro? Então tá, como eu já sei que a solução é 5 para x ali, ó, o que acontece? O retângulo menor, ele tem as dimensões x vezes x3, tá? O retângulo menor tem as dimensões, no item A, x vezes x3. Então, ele perde as dimensões, né? Então, uma é x e outra é x3. As dimensões x, 5 centímetros. A outra dimensão, então, que é o x3, né? É 5 na terceira
igual a 125 centímetros quadrados. 1,25 m, né, de comprimento, não, só um pouquinho. O retângulo menor, peraí. O retângulo menor, o comprimento dele é todo x3 menos os 40 centímetros, tá? Então, é 5 na terceira, bota 2 pontos aqui, 5 na terceira menos 40, então é 125 menos 40, 85 centímetros. 85 centímetros é a outra dimensão. Então, o retângulo menor aqui, ó, vale 85 centímetros aqui e a altura dele 5 centímetros. Vou botar pelo lado de fora. 5 centímetros, tá? Isso para o item A. Qual a área do retângulo menor? Então, no item B, a área, então, do retângulo menor é só pegar essas dimensões. 5 vezes 85. A área, 5 vezes 80. 5 vezes 80, 400. E 5 vezes 5, 25. A área, 425 centímetros quadrados. E aí, terminamos o item B, tá? Então, o item A está aqui, as dimensões, né? Só deixa eu destacar as dimensões para vocês. Ó, as dimensões, uma é a altura do retângulo pequeno e outra é o comprimento do retângulo pequeno, que é o expresso por x na terceira menos 40, né? Lembrando que essa medida aqui vale 40 e tudo vale x. Então daqui é x na terceira menos os 40. E a área é só multiplicar base vezes altura. 5 vezes 85, 425 centímetros quadrados. Certo? Pausa rápida. Vou dar um tchau para o YouTube aqui, a semana que vem equações irracionais, valeu, é isso.